Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica procura fazer do uso dos meios de comunicação social uma atitude do cotidiano. Desafia, nomeadamente, a uma presença constante naqueles que promovem o relacionamento de pessoas ou grupos em redes sociais. Um tema que merece particular atenção no contexto do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no próximo domingo e que agora queremos debater com os convidados do programa Eclésia. Bento Oliveira, professor e responsável por diferentes projetos nas redes sociais, e o padre José Paulo Machado, da Diocese de Angra, e doutorando em Comunicações Sociais na Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre José Paulo Machado, começava por lhe perguntar, entre as diferentes atividades pastorais e académicas que tem, neste doutoramento que está a fazer e pelas atividades na Diocese de Angra, também na Paróquia de Estoril, onde sei que é colaborador, de que forma é que analisa o uso dos meios de comunicação social, nomeadamente as redes sociais? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que a aproximação da Igreja aos média tem vindo a surgir num crescendo, desde os tempos pós-Vaticano II, com o documento Intermirifica, depois com a Comunione Progressio. São documentos, portanto, que vêm, se nós os analisarmos, a cimentar, quer dizer, a relação da Igreja com a comunicação social ou com os média, num crescendo. Se antes a atitude, por exemplo, da Intermirifica, o decreto conciliar, seria, portanto, investir-se nos meios de comunicação social só quando necessário no processo de evangelização, eu salientei o número 2 deste mesmo decreto. Mais tarde, já na década de 70, com o Papa Paulo VI, existem já diretrizes muito específicas para, de facto, os média entrarem num processo de evangelização. Tudo isto vai, depois de desembocar num crescendo, continua a cimentar ou reforçar a ideia com o Papa João Paulo II, que, segundo um professor meu da Universidade Católica, tem uma expressão, o professor Sintra Torres, tem uma expressão extraordinária que diz, bem, o grande milagre, de facto, operado pelo beato João Paulo II, foi o facto de ele ter conseguido tingir os média, portanto, do sagrado e com um impacto muito forte da Igreja, portanto, nos média, em todos os média, de forma geral. Isto para chegarmos, de facto, à recente mensagem do Papa, do Santo Padre, de Bento XVI, para o Dia das Comunicações Sociais, onde, de facto, tem onde reforça, de facto, o grande papel das redes sociais. Esta questão da rede, permita-me dizê-lo, já vem desde o século XVI. Não é nova? Não é nova. Portanto, quando a tiragem dos jornais ainda era limitada, ia para os cafés ou os pubs ingleses, nomeadamente, quem se encontrava nos cafés ou nos pubs já entrava num processo de rede e de partilha. Nesta mensagem do Santo Padre para o Dia das Comunicações Sociais, há a salientar muito esta questão da partilha, a partilha de conhecimentos, a partilha de dados, inclusivamente dados da Escritura e da doutrina cristã. Eu penso que isto é extremamente importante. Permita-me também dizê-lo, quer dizer, que têm sido, de facto, motivo de estudo e também de grande interesse para nós, há algumas plataformas digitais da Igreja que têm tido, de facto, uma grande adesão. Mas melhor do que isso, o professor Bento, melhor do que eu, o professor Bento, já falaremos que está no terreno, poderá, portanto, falar sobre e em iniciativas concretas. Impacto das redes em termos de evangelização. Antes, Bento, de que forma é que vais olhando para esta presença da Igreja na comunicação social? Por vezes há aquele, não sei se será já um lugar comum dizer que há, enfim, questão de costas voltadas, isso acontece? Não, penso que isso da questão das costas voltadas felizmente já estamos ultrapassados, não é? E quando me preparava um bocadinho para este nosso encontro de hoje, uma das coisas que estive a olhar foi um bocadinho para as 8 mensagens do Papa Emérito Bento XVI. E uma das coisas que eu próprio reparava era na evolução da própria escrita do próprio Papa, por exemplo, em que ele parte por olhar para as redes sociais pura e simplesmente como uma ferramenta que poderia nos ajudar à pastoral. E acaba na última, para o próximo dia 12, em que dizer que as redes sociais, ou o ambiente digital, que é uma das coisas, uma nova expressão também que ele usa, que é a nova ágora, isto é, a nova praça pública, em que é preciso pensar como evangelizar esta praça, não ter medo de evangelizar,
A questão que aqui se põe neste momento, que acho que é uma das coisas que a própria Igreja se vai tentando encontrar, é como evangelizar, de que forma? Porque não basta simplesmente despejar lá para dentro o Pai Nosso, por exemplo, não é? Portanto, é preciso pensar como fazer essa mensagem, como levar a que esta nova praça, ou esta nova ágora, como diz o Papa Bento XVI, possa ser também um ambiente em que as pessoas possam estar imiscuídas. Agora, respondendo concretamente à tua pergunta, eu acho que não. E verdadeiramente eu não sei até que ponto a Igreja alguma vez esteve de costas voltadas para isto. Porque se nós repararmos, eu quase que me atreveria a dizer que o programa mais antigo dos 4 canais generalistas portugueses é um canal religioso, que é o, salvo erro agora, que se chama o 8º Dia, 70 vezes 7. 70 vezes 7, sim, mais antigo. sim, 70 vezes 7 do Padre Rego, não é? Portanto, Sim, como é que começou com ele. Há quantos anos, portanto, a Igreja sempre teve, se quisermos, na vanguarda de utilizar estas novas tecnologias, porque sempre acho, pelo menos a interpretação que eu faço é que isto é uma mais-valia para criar comunidade. Ou para, se não for a comunidade, não no sentido estrito que nós estamos a pensar em comunidade que se reúne semanalmente para celebrar a sua Eucaristia, mas que esta comunidade que por vezes estão afastados e que uma própria televisão ou que uma página de uma paróquia qualquer que pode congregar, que pode unir estas pessoas. Portanto, eu acho que estamos a caminhar a um bom ritmo. Uhum. Eu pedia-te, Bento Oliveira, que nos apresentasse a tua experiência. Entre muitos projetos, se calhar aquele agora que no momento atual te ocupa mais, é esse iMissio, não é? Em que é que consiste esse projeto, depois de outros que vais desenvolvendo, como o Lento do Face, etc.? Eu diria que o meu primeiro pontapé de saída nisto tudo foi o Lento do Face, não é? Há cerca de 2 anos que foi pensar numa caminhada da Quaresma, utilizando eminentemente as redes sociais, em que o grande objetivo era todos os dias, com uma pequena mensagem, levar a que as pessoas pudessem ter ali 5, 10 minutos de reflexão acerca daquela própria mensagem, porque depois terminava com uma coisa muito simples, que é: quando é que foi a última vez que tu foste capaz de sorrir? Quando é que deste um abraço? Quando é que disseste sim durante o dia? Portanto, a ideia era que as pessoas pudessem caminhar. Foi constituído um grupo de Facebook, para além de uma página. O grupo ainda hoje se mantém, tem cerca de 4.100 utilizadores, e eu, ao mesmo tempo, senti a necessidade de ir avançando, não é? E surgiu o iMissio, um pouco com a inspiração do iMission, um grupo espanhol, que é constituído por várias pessoas que estão a tentar pensar como evangelizar através da internet, portanto, a missão na internet. E aqui surgiu um bocadinho, não como uma caminhada da Quaresma, mas como uma caminhada de Advento. iMissio, jogando com o inglês, eu sinto a tua falta. Portanto, foi o caminhada de Advento, preparar para o nascimento de Jesus, portanto, o ir-se predispondo a isto. Acaba o Advento, chegamos ao Natal, vamos continuar, não vamos continuar? Demos continuidade. Felizmente este grupo já não está só dependente de mim, já somos 8 pessoas a trabalhar, a dinamizar este projeto, e vamos tentando que haja alguma multidisciplinaridade no grupo. Para além da liturgia, que haja sempre uma página de internet de cariz religioso, que haja um artigo do fundo que possa também levar a que as pessoas possam pensar, que dominicalmente haja uma leitura leiga, deixa-me chamar assim, porque é mesmo de uma leiga, da Catarina Pereira, que acabou de ser mãe há cerca de uma semana, mas hoje, religiosamente, lá tinha o seu texto, porque ela me dizia: eu hoje tinha mesmo que te enviar o texto, porque depois de eu ter sido mãe, com o Evangelho de hoje, era impensável eu não te enviar este texto. E a ideia é ir desafiando, criando esta pequena comunidade em que se preocupa em criar conteúdos para que outras pessoas também possam ir bebendo, ir partilhando, ir comunicando, no fundo ir fazendo comunidade. E vejamos de que forma é que tudo isso se pode ir construindo. Bento Oliveira, Padre José Paulo Machado, Padre José Paulo perguntava-lhe concretamente, esta presença na internet de comunidades de cristãos, católicos, enfim, que querem anunciar também através da internet, terá de ter esta marca algo fragmentária de projetos isolados que existem? De que forma é possível fazer um itinerário para que exista mais alguma estabilidade e alguma permanência da comunicação do Evangelho através das redes sociais? Sim, essa questão que me coloca é de toda a oportunidade, porque mais do que... se olharmos um pedaço ao percurso, como o professor Bento estava a falar, todo o percurso da relação, no respeitante à relação entre a Igreja e os média, vamos chegar à conclusão que
Quem é o homem que lançou, de facto, a Igreja para a modernidade e para uma presença ativa ao nível da imprensa foi o Papa Leão XIII. A partir daí, de facto, surgiu o conceito da boa imprensa. Mas a boa imprensa, que em Portugal teve o seu apogeu no Jornal de Novidades, que foi talvez o único jornal católico de âmbito nacional, não é? Era sempre um pouco na perspectiva, eu diria, vamos chamar, de uma apologética que fazia parte, um pedaço até os anos 30, da ligação ou da ação da Igreja com os média. O Papa cimenta a questão da partilha, cimenta a questão do diálogo. Na mensagem para este dia. Muito claramente, quer dizer, dando aqui um salto histórico grande, que teve, de facto, momentos que não podemos olvidar, como o Papa Paulo VI, com a Comunhão de Progresso, mais tarde com o Papa João Paulo II, que nos lançou, de facto, neste sulco e nesta via rápida da comunicação e dos média. Chegamos agora a esta mensagem, que é muito clara, portanto, no 47º dia das comunicações sociais, cimentando a questão da partilha nas redes sociais. Ora, partilhar o quê? Partilhar o quê? Existem sites ou existem sítios onde o áudio predomina, vamos aqui salientar, e de facto com um grande impacto na sensibilidade da nossa Igreja, o Passo a Rezar. O Passo a Rezar, que agora fez agora o seu aniversário recentemente, não me lembro a data, portanto, do Passo a Rezar, ou do aniversário. Foi na semana passada, creio eu. Foi na semana passada. E creio que é algo muito bem sucedido, onde a plataforma áudio predomina, com a leitura corretíssima de textos, até utilizando, portanto, pessoas ligadas ao mundo do teatro e da declamação. Ao mundo da cultura. Há uma preocupação de buscar a cultura para. Que eu acho que é excepcional. Portanto, este é um ponto. Segundo ponto, temos sites, ou temos sítios, ou plataformas digitais, eu diria, com um grande enfoque na Sagrada Escritura, em termos exegéticos, onde saliente aqui... Posso citar um, que é o Mesa da Palavra, do António Couto, exato. Que é impressionante como é que, sendo bispo, que nós estamos sempre à espera que o bispo não tem tempo, e religiosamente, sábado à noite, lá temos a explicação do Evangelho Dominical, mas uma explicação bastante extensa e que eu acho que nos prepara muito bem para essa... O Mesa de Palavras que foi aqui citado, mas também permite-me aqui falar do site dos deonianos em Portugal, onde, de facto, a exegese bíblica é extraordinariamente bem feita, passo a expressão. Mas tudo isto eu penso que depois, quer dizer, eu não quero expressar ou dizer a palavra aglutinar, mas é um pouco, quer dizer, aqui é feita a unidade tudo isto na Eclésia, que é uma plataforma, de facto, excepcional, que tem vindo a evoluir e não crescendo, isto, nomeadamente, na Igreja em Portugal. Como muitas outras dioceses que pretendem, de facto, unificar tudo aquilo que são estas expressões ao nível bíblico, ao nível, portanto, áudio, com um certo conteúdo homilético, como o caso agora de algumas dioceses que, portanto, estão a programar ou fazer o seu programa e temos também o próprio... de formação ao nível, portanto, das comunicações sociais, o caso da Diocese de Angra. César que está a estudar precisamente esse dossiê para os próximos tempos. Bento, ias acrescentar? Eu ia acrescentar aqui só o Secretariado Nacional Pastoral da Cultura, que é um site que também já há muito tempo que tem vindo paulatinamente, com bastante regularidade, a ver esta preocupação de trazer sempre a cultura... E trazer conteúdos de diferentes áreas, âmbitos, né? E de outros sites também. Eu agora estava aqui um bocadinho a olhar para a mensagem e há uma coisa que eu gostava de ler, porque acho que nos elucida um bocadinho aquilo que nós estamos a falar, que é, e diz a determinada altura a mensagem: os meios de comunicação social precisam do compromisso de todos aqueles que estão cientes do valor do diálogo, do debate fundamentado, da argumentação lógica. Precisam de pessoas que procurem cultivar formas de discurso e expressão que façam apelo às aspirações mais nobres de quem estava envolvido no processo de comunicação. Tal diálogo e debate podem florescer e crescer, mesmo quando se conversa e toma a sério aqueles que têm ideias diferentes das nossas. Portanto, este diríamos que é, se quisermos, um dos grandes desafios que neste momento a própria Igreja tem ao estar nestas plataformas digitais, que é este diálogo, este criar, se calhar vou dizer, o criar comunidade. Não é só virtual, não é? Exato.
Quer dizer, é importante sublinhar-se que citamos apenas aqui uma ínfima quantidade de sites entre entre uma rede muito vasta de sítios interessantes. Mas eu penso que esta unidade, o tal nó digital, é feita aqui, esta unidade é feita muito bem pela Eclésia. Tentamos, o site Eclésia tenta de facto reunir e só precisamos ter conhecimento do que vai existindo para divulgar. Surge, até dos exemplos que deram, uma característica que pergunto se terá de ser aquela que é, enfim, um segredo ou para que os projetos tenham alguma consistência e sejam relevantes também na rede virtual. A sua permanência, a sua atualização constante, é o principal fator que dita o segredo, que dita o sucesso de um projeto na rede? Eu poderei falar pela excelente equipa, fruto do padre Ricardo Neves, portanto, prior do Estoril. Trabalho com esta equipa que alimenta semana a semana, dia a dia, portanto, o site da paróquia do Estoril. É um site paroquial, em tantos outros sites paroquiais, mas há aqui um segredo fundamental, se me fala de segredos, que é ter-se uma equipa. Sem equipa, portanto, vasta na comunidade paroquial, o professor Bento falava neste imperativo que um sítio digital tem, que de facto é construir rede ou comunhão, esta palavra também muito ligada à palavra comunicação, tem muito a ver com a etimologia da palavra comunicação, é fundamental. Portanto, uma plataforma não subsiste por uma pessoa, mas sim sempre por uma equipa. Penso que este é o grande segredo. Se de facto uma plataforma é um sítio de comunhão, tem de partir de facto de uma base de comunhão também. Bento, pela experiência de diferentes projetos, qual é o segredo para que eles tenham sucesso? Concordo plenamente que é o haver uma comunhão de uma equipa que vai trabalhando e a qualidade, a diversidade e a quantidade da atualização. Isto é, não basta só uma atualização esporádica, porque senão depois as pessoas não vão. Portanto, o importante é, quando lançamos um sítio, quando criamos um sítio, que esse sítio vá tendo atualizações. Porquê? Porque isto vai fidelizando os visitantes, vai fidelizando, no fundo, se quisermos, a comunidade virtual que nós estamos ali a construir, e que, quanto mais abrangente for esta equipa que está a trabalhar nos sítios, melhor, porque trazemos mais à discussão, ou mais discussão para dentro desta comunidade. Na mensagem para este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no próximo domingo, e esta mensagem, aproveito para passar também essa informação, será apresentada aqui em Lisboa na quarta-feira, dia 8 de maio. Há uma expressão que me parece ser nova e que é repetida pelo menos 6 vezes, que é ambiente digital. Que novidade traz esta expressão à mensagem do Papa, Padre José Paulo? A palavra ambiente remete-nos para o âmbito da vida, não é? Portanto, não falamos de seres anónimos ou, portanto, inumanos, mas falamos, portanto, de rostos, de sentidos, de desejos, de súplicas, que partem, portanto, deste ambiente onde crepitam, quer dizer, onde crepita toda uma série de irmãos e de irmãs que têm aspirações. E, portanto, eu creio que o Papa, ao falar-nos de ambiente digital, não nos fala propriamente de algo inumano, anónimo, sem rosto, mas pretende, de facto, aqui conferir um rosto humano a todos aqueles que, de facto, com a sua maneira de ser, desejam partilhar e entrar em comunidade ou em comunhão, procurando respostas através destas plataformas. Bento Oliveira, há pouco já olhaste um bocadinho ao evoluir nas mensagens do Papa. Esta palavra introduz, de facto, novidade na forma de abordagem destes temas? Eu penso que sim. Principalmente, se nós olharmos, nós hoje somos pessoas em rede. Nós andamos com microcomputadores no bolso. Não é? Eu, se quero comprar um livro, vou ao site e compro um livro. Se eu quero pesquisar qualquer coisa, vou à Wikipédia e pesquiso. Portanto, esta forma de nós comunicarmos hoje está completamente diferente. Isto, ao mesmo tempo, está-nos a trazer, ou estas redes, estão a trazer formas novas de pensar, de conhecer, de viver e de comunicar. Portanto, isto está a criar todo um ambiente completamente diferente, o que obriga, efetivamente, a que nós hoje, a nossa comunicação seja pensada exatamente neste ambiente. Isto é, já não é só, e era isto que eu dizia há pouco, que é a Igreja olhar para isto como uma ferramenta, mas sim como um ambiente. Hoje de manhã consultava alguns sites, a rede Twitter tem 500 milhões de utilizadores. O Facebook já ultrapassou 1.000 milhões de utilizadores. Portanto, isto
é um grande desafio para a Igreja de hoje. Portanto, e por isso é que eu acho que há esta evolução do pensamento do Papa Bento XVI, que é, na sua última mensagem, falar, está aqui um ambiente, está aqui uma nova praça, que é preciso pensar, olhar para ela e pensar em conteúdos específicos para este novo ambiente. Entre esses números avançados, os números que dizem respeito, por exemplo, ao Papa, são já expressivos? Ao novo Papa? Sim. O novo Papa deu continuidade, nomeadamente no Twitter, a conta iniciada por Bento XVI, mas em Portugal, ou na conta pontifex_.pt, é a terceira conta mais seguida em Portugal, com cerca de 340 mil seguidores. Eu falo do Twitter porque o Twitter acho que ainda é das redes sociais que nós, se calhar, em Portugal, olhamos um bocadinho ainda para ela como uma rede de elite, não é? E é aquela que tem mais seguidores. E o Papa, isto era fácil, nós fazemos uma busca num portal qualquer, nomeadamente no Google, ver, porque há pouco falávamos do milagre de João Paulo II, e eu começo a achar que o Papa Francisco está, dito de uma forma diferente. A comunicação social, neste momento, está completamente enamorada pelo Papa Francisco, não é? E uma imagem que eu tenho... razões para isso também, acredito. Exatamente, era isso que eu ia falar. Uma imagem que eu tenho foi aquela em que ele sai do Papa Móvel e pega numa caneta e acena o gesso de uma criança. Quer dizer, alguns poderão achar que... Mas eu acho que são estes momentos mediáticos que ele, paulatinamente, também está a conseguir ter a comunicação social. E reparem que nós todos os dias temos a sua homilia, o que é que ele disse na Eucaristia, e a ser propagado em vários sítios. Que, por exemplo, deixa-me só acabar com esta ideia, que é o Jornal Público, e sem querer fazer publicidade, por exemplo, acho que foi um dos jornais que fez, com a eleição do Papa Francisco, uma cobertura excepcional. Estou a falar de um órgão que não é ligado à Igreja, porque isso aí teríamos que falar do trabalho excepcional que a Eclésia fez, mas que uma das coisas que me admirou foi um jornal público, comercial, como qualquer um outro, e a periodicidade e a atualidade da mensagem que era comunicada relativamente à eleição do novo Papa. Muito mais haveria, por certo, a dizer, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, e fica esse convite para conhecer a mensagem do Papa para este dia e para participar ativamente nos projetos de comunicação da Igreja Católica. Votos de bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.